Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Citar. Eu sou a Carol, sou turismóloga e especialista em vendas. Eu sou o Juliano, sou designer, especialista em branding e marketing. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o futuro que está esperando aqui pra gente em tendências. Vamos lá! Bom, então, primeira parte, no episódio de hoje, a gente vai fazer um mergulho nas tendências mais relevantes da atualidade, principalmente em brand experience, ou seja, experiência de marca, tecnologia e comportamento do consumidor em 2025. Para a gente poder estudar e se aprofundar num tema, a gente acabou trazendo aqui novidades fresquinhas do SXSW 2025, evento que acontece anualmente em Austin, Texas, e que acaba pautando boa parte da comunidade criativa, mercado de marca, entretenimento, e, portanto, eles focaram muito nesse ano em inteligência artificial, futuro, tecnologias, e a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês. Mas o foco é a gente conseguir fazer um desenho hoje do comportamento do consumidor para 2025. Primeiro ponto, então, que a gente separou desses insights é a questão a forma que as marcas e as pessoas se conectam. Então, tanto com base no SGSW, como também num relatório que a WGSN com a Beats to Brand fizeram, a gente vai ter um panorama geral para entender um pouquinho. Carol, me diga, por que é importante acompanhar as tendências? Bom, o comportamento do consumidor, ele tá mudando constantemente. Então, a gente precisa acompanhar porque ele muda por fatores econômicos, tecnológicos, sociais. Então, essas mudanças agora em 2025, elas estão mais aceleradas que nunca. Então, a gente precisa ali que as empresas sejam ágeis, inovadoras, para conseguir atender essa expectativa crescente desse público. Então, a gente precisa saber o que eles estão esperando, o que vem por aí, para que a gente consiga se preparar para entregar. Bom, uma das apresentações que teve mais impacto no evento foi da Amy Webb. Para quem não sabe, a Amy Webb é uma futurista, ou seja, o trabalho dela é fazer pesquisas e predições de futuros para pautar e trazer consultoria para que as marcas se baseiem nesses dados para a tomada de decisão, principalmente gestores. Então ela trabalha nessa empresa chamada Future Today, que é uma empresa que tem muita repercussão no mercado. E ela trouxe um tema novo esse ano. Ela foi trazendo um histórico da evolução da IA, de como que a IA cada vez mais foi indo além, só que ela foi indo além num ponto que a gente não conseguia nem imaginar qual que é o último além. Então a gente já tem hoje IA que gera texto, a gente já tem IA que é feita com células de pessoas de verdade. Então o termo que ela usou, que ela cunhou para definir esse mundo de possibilidades das IAs é um beyond, seria o além. E esse beyond é porque a gente não tem certeza plena de até onde vai. Então a gente sabe que é além de tudo que nós imaginamos. Então esse período que ela chama de beyond, ele tem uma transformação muito grande que acaba sendo impulsionada pela convergência de IAs com biotecnologia e com sensores avançados, formando esse super ciclo tecnológico. Porque uma vez que a gente tem hoje IAs que já fazem um milhão de coisas e elas estão restritas num computador, aí me vai trazendo que à medida que as IAs tiverem acesso a um esqueleto, a uma estrutura, para sentirem um mundo igual a gente sente, para conseguirem interagir, ter uma interface maior com o mundo, essas IAs vão chegar no nível, vão extrapolar o que nós conseguimos imaginar atualmente. Então, até para conseguir gerar um texto com emoção, uma IA hoje ela é limitada pelo conceito de emoção. Mas se a gente conseguisse, e estamos a caminho disso, criar uma IA que tem algum tipo de emoção, que tem algum tipo de sentimento, ou que seja na pele, tem algum tipo de pele, algum sensor tátil, que ela entenda o que é calor, o que é frio, isso capacita ela em algo que o ser humano é muito bom, que é criar coisas. E ela destaca que a gente está passando, por conta disso, de uma fase do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que seria tipo o medo de perder algo, e estamos adentrando na fase do FOMA, que seria medo de perder qualquer coisa. Então, Fear of Missing Anything. Isso acaba intensificando muito nossa relação com o tempo, porque semanas acabam virando décadas em termos de mudanças.
Sim, com certeza. E toda essa convergência tecnológica, ela vai levar a gente num cenário que a linha entre o real e o artificial fica cada vez mais tênue, né? Ela vai diminuindo. Então a gente vê exemplos impressionantes, uns robôs biohíbridos, que eles combinam os neurônios humanos e hardware, as questões éticas também sobre essa inteligência viva. Como é que a gente entra nessa parte de ética e moral quando se trata da inteligência artificial? Além disso, a gente tem os sistemas de inteligência artificial interconectados que estão tomando decisões complexas. Isso, até quando a gente para pensar, é um pouco assustador, porque é baseado nos valores dos criadores, mas também elas começam a pensar por si. Inclusive, a gente tem um exemplo do Facebook, que ele teve 2 IAs que foram desconectadas, porque elas começaram a conversar entre si em um idioma que ninguém entende. Ninguém sabe o que eles estão falando. Bizarro. Então, chega a ser... Parece de mentira isso. Uhum. Mas que elas estão se comunicando de uma forma que até hoje ninguém sabe o que elas falaram uma com a outra. Sim. Então, até a Amy Webb traz isso na palestra dela, sobre como a inteligência artificial ela também é limitada pela linguagem. Uhum. É verdade. Porque se ela se limita a ter que pensar na forma que ela é programada e converter esse pensamento para o idioma, ser inglês, português, ela tem um potencial muito grande que não está sendo usado porque ela tem que fazer sempre essa pausa e transmitir e traduzir. Então, se ela tivesse esse idioma próprio, com certeza ela vai perceber que a gente é obsoleto e que a gente vai ser superado por elas. E trazendo um pouco também para o universo do Brand Experience, que é o tema do podcast de hoje, a gente separou 5 tendências que são cruciais hoje no mercado. E a primeira delas é o que nós chamamos de experiências episódicas, que é quando as marcas percebem que as pessoas elas têm um relacionamento tão sério, comprometido com as séries que elas assistem, a forma que elas consomem esse conteúdo, que marcas estão se propondo a trazer esse mesmo tipo de experiência para si próprio. Para que a marca com o usuário nunca acabe a experiência, ela sempre continue, seja dividida em episódios e sempre tenha uma nova temporada para que o usuário tenha aquilo como uma coisa constante da vida deles. E também extrapolando isso, nós temos séries que aproveitam dessa experiência episódica e utilizam a sua audiência, o seu público, para uma experiência imersiva, que é o caso de Stranger Things Experience, que eles fizeram aqui em Curitiba, acho que teve em várias cidades do Brasil, uma imersão no universo da série, no Upside Down. Eles constroem todo um cenário e pessoas pagam para participar desse evento, que eu sei que você vai trazer um pouco mais sobre eventos também, porque isso tem trazido muito da audiência e da atenção da audiência. Com certeza, porque funciona como uma forma de marketing e a forma com que a nossa geração consome conteúdo também já muda muito drasticamente. A gente gosta de assistir coisas episódicas, a gente gosta de ter vários conteúdos, maratona, então é a forma que a gente de fato consome conteúdo. Então conseguir trazer isso para a vida real é um ponto de muito interesse para o público. Sim. E o segundo tópico de tendência é o poder das emoções. Aí as emoções elas estão sendo percebidas pelas marcas como forma de criar uma impressão, essa experiência memorável, seja através da alegria, da surpresa, da nostalgia. E as marcas percebendo isso e o poder da nostalgia, elas têm explorado essas conexões com a audiência. Então é o caso da Nestlé, que relançou um chocolate que era do tempo da minha mãe, que era o chocolate surpresa, que todos falam que é um chocolate ruim, inclusive, mas que só o fato de você lembrar a sua memória na infância, que você comia o chocolate, as pessoas vão olhar e entre um chocolate surpresa da Nestlé e, sei lá, uma barra da Lacta, e não tem pub da Nestlé aqui, mas elas vão preferir pegar um Nestlé por conta da nostalgia, por conta dessa memória. Se a Nestlé quiser patrocinar, a gente também aceita. Estamos abertos. Isso traz um ponto importante também, porque para isso acontecer tem que ser uma conexão autêntica. Porque daí isso extrapola o produto, vai muito do sentimento da audiência. Então esse uso de emoção com certeza é uma tendência, já é realidade, já é muito presente. E até a gente trouxe uma citação da Luciana Araújo, da Sherpa 42, que ela diz que o objetivo é criar memórias que perduram, seja por meio de eventos icônicos ou estímulos sensoriais. Com certeza, até porque é o que de fato vai marcar, né? E toda essa tendência de nostalgia, a gente tem vários exemplos, desde lazer, a gente tem baladas, festas temáticas de anos 2000, todo mundo gosta de voltar no Y2K,
Então, assim, anos 70, 80, até nos cruzeiros a gente tá vendo que tá começando a surgir festas temáticas de anos 70 e 80, restaurantes temáticos também, e o próprio mundo da música. Se a gente for explorar os artistas pop atuais, que estão entrando super em alta, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, tem influências enormes Sim. de musicistas, de músicas, de até da própria Marilyn Monroe. A Sabrina traz muitas referências, assim. Então a gente tem muitas referências de coisas do passado que acabam remetendo essa nostalgia e tudo mais. E o nosso outro ponto também, em relação às tendências, é a convergência entre o físico e o digital. Como é que é o nome? É o physical. Physical. Não é physical. Digital. 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 Aham. Convergência entre o físico e o digital, que é o Phygital. Que ele também se destaca, né? Ele oferece oportunidades de interações muito mais completas. Porque um evento, ele vai sair daquele mundo de apenas o evento, ele extrapola isso, ele começa no mundo digital, ele vai após o evento para esse mundo digital. Então ali a gente consegue continuar explorando esses eventos por meio de um conteúdo interativo. Então a personalização extrema também é um ponto que está muito relevante no mercado, até porque impulsionado pela inteligência artificial, análise de dados, isso a gente consegue utilizar a nosso favor para fazer uma entrega de uma experiências que vão se adaptar ao perfil de cada pessoa. Então a gente fortalece o vínculo com a marca quando a gente tem uma experiência mais personalizada do que quando a gente sabe que é algo que vai ser igual para todo mundo. Porque a gente tem essa necessidade de se sentir especial. Sim. Então a personalização traz isso e vai chegar ainda mais forte no mercado. E finalmente também, mas não menos importante, a sustentabilidade ela é essencial hoje em dia. Então é uma preocupação do público, não é mais uma tendência, é uma expectativa do público. Então as marcas precisam se atualizar na questão de sustentabilidade, porque o público busca as marcas buscando integrar práticas sustentáveis, promovendo eventos regenerativos que vão beneficiar a sociedade e também o meio ambiente. Então é algo que não é mais um plus, é algo que as pessoas estão esperando como o mínimo. Você até levantou o dado, né, sobre essa questão de escolhas sustentáveis, que mais de 50% dos consumidores priorizam já uma escolha sustentável nas suas predileções. Eles vão escolher marcas que tragam esse elemento sustentável, esse elemento verde. Com certeza. Até como turismóloga, o turismo sustentável, ele tá crescendo muito. As pessoas, elas estão dispostas a investir um pouco mais no turismo sustentável. Sim. Então, isso se reflete em todos os mercados. E trazendo um pouquinho para o cenário brasileiro, esse guia que a Beats to Brands e a WGSN criaram traz algumas perspectivas também muito valiosas. Então, em adição dessas 5 tendências que nós trouxemos, a gente percebe que o mercado digital ele já está ficando saturado. O mundo digital está saturado. Então, a quantidade de marcas anunciando, a quantidade de estímulos que o usuário recebe diariamente e tem que reagir e acaba reagindo de alguma forma, já não está funcionando. As pessoas estão ficando muito saturadas e quase anestesiadas de qualquer estímulo, qualquer interação com as marcas. E isso está criando uma tendência chamada marketing do absurdo. Eu até ouvi algumas matérias chamando de dadaísmo no marketing. Porque assim como lá atrás, o contexto da história da arte, o dadaísmo surgiu como resposta a uma população que estava saturada com o universo das guerras e tudo mais, e eles criaram essa arte do absurdo. Hoje o marketing, muitas marcas têm se posicionado para chamar a atenção pelo absurdo. É o caso do Duolingo. Quem nunca viu o Duolingo de calcinha, de renda fio dental? Acho que eu nunca Você nunca viu? Então, pra quem não Eu já vi viu, vários do Duolingo, mas esse especificamente. que é a pessoa vestida a coruja, vestida com uma calcinha fio dental, calcinha preta, e fazendo coisas assim, super engraçadas do dia a dia, cômicas. Mas parte um pouco para esse marketing do absurdo. E o Duolingo fez isso tanto a nível brasileiro, eles fizeram toda uma matéria de que o Duolingo morreu, e ele ressurgiu em parceria com uma revista que avisou que o Duolingo tinha voltado, que isso era uma forma de chamar atenção. Então você vê, a marca não tá se comportando como aquela marca quadradinha. Eles fazem algo tipo absurdo para chamar atenção, porque o mundo tá saturado. Não, com certeza. É o que funciona muito pro público da geração Z também, né? Sim. E até paradoxalmente, em meio a toda essa hiperconexão, todo mundo online o tempo todo, o offline ele é o novo luxo.
Então, essa frase é ótima. É ótimo. A busca pelo refúgio, conexões reais, experiências reais que vão marcar o tempo, elas valorizam muito os encontros presenciais, objetos físicos e até mesmo a mídia impressa, que é algo que a gente via como obsoleto, não existe mais, é uma necessidade que as pessoas estão começando a sentir. As lojas estão se tornando um espaço de experiências. E conexão também. Então, eventos presenciais ganham muito mais relevância, porque é o momento em que as pessoas saem do online para aproveitar de fato a vida real. Que a gente tá tão ali online o tempo todo, que quando a gente vê, a gente não tá vivendo a vida. Sim. E é essa a percepção que a gente tá começando a sentir. Essa necessidade de ter algo palpável. Uhum. E uma outra tendência também importante inclui essa percepção de que a idade ela é só um número. Então, os marcos da vida adulta, eles se tornam menos lineares. A hiperpersonalização vai definir o consumo, não mais a idade. Não é, todas as pessoas de 20 anos se comportam de uma mesma forma. Nem todas as pessoas de 30 anos se comportam de uma mesma forma. Se a gente for ver, há 20 anos atrás, as pessoas de 50, 60 anos eram consideradas velhas. Sim. Hoje em dia, se tu vê uma pessoa de 50, 60 anos, é uma pessoa super jovial, cheia de energia, Fazendo com faculdade. gostos, fazendo faculdade, com gostos, gostando de sair. Essas coisas que às vezes a gente remete a pessoas muito mais jovens, já vai avançando um pouco a idade. Então a gente foge um pouco desse quadradinho, pessoas de tal idade se comportam dessa forma. Então, as marcas, elas precisam ser fluentes em diferentes formatos para celebrar os marcos além dessas frases tradicionais da vida. E nesse cenário das informações complexas, a inteligência artificial, os símbolos de confiança eles vão se tornar cruciais. Então, com os consumidores buscando autenticidade e principalmente transparência nas marcas. Sim. Em relação a isso, novamente o ponto da autenticidade. Então, para essa autenticidade funcionar, essa confiança ser criada entre a marca e o consumidor, essas vão precisar segmentar o seu público. Então, hoje em dia, nenhuma marca vai poder falar com todo mundo. Tem um dado sobre isso também, sobre posicionamento, que é essa personalização em que as marcas conseguem trazer algo segmentado e voltado para um público é um fator-chave e 92% dos consumidores eles são interessados em ter essa experiência customizada. Então, se a marca fala com todo mundo, não vai Com conseguir. certeza, até aquele ponto dos valores, né? As pessoas gostam de consumir marcas que vão ter os mesmos valores que elas. Exatamente. Só que para isso a marca precisa se posicionar. E daí, por fim, essa fragmentação da audiência, ela vai criar esse um fandom de cada vez, que consiste em cada marca focar em um nicho. Ou seja, fazer uma interação direcionada para esse nicho e criar esse senso de pertencimento. Porque as pessoas querem saber que elas fazem parte de um grupo, elas querem ter uma identidade, elas querem usar uma marca porque essa marca fala de um status de um certo grupo de pessoas. E nem sempre isso é mundial. O caso da Lacoste, que pro Brasil, o público que mais abraçou a marca é o público do funk. Pessoas da favela utilizaram como forma de ostentação a Lacoste, só que lá fora é uma marca que é muito destinada para pessoas que praticam esportes tipo polo, golfe. E aqui ela tá nas cenas de funk, eles também conseguem trazer um pouco da vestimenta, mas é isso, a marca precisou entender, e não vai funcionar para eles conversarem com o brasileiro, igual eles conversam com o europeu, porque precisa ter esse pertencimento de cada grupo. E essa colaboração também precisa acontecer com influenciadores. Então, os influenciadores estão muito mais próximos da pessoa, do dia a dia, do que as marcas. Então, quando as marcas conseguem se apoiar e fazer parceria com eles, elas criam produtos e experiências de marca muito mais próximos e pensados para esse grupo. Na verdade é uma estratégia muito boa. Até a gente tá vendo que muitas empresas estão começando a fazer isso. Você abre o TikTok, que aparece um anúncio da primeira coisa, muitos são sketches de influenciadores que conversam com o público deles. Já pega a comédia também ali, como a gente vê no caso do Duolingo, mas também utilizar os influenciadores da forma, o formato de conteúdo que eles já usam, e utilizar isso para atrair esse público de uma forma um pouco mais leve. Sim. Porque hoje em dia a gente tem tanto anúncio, tanta coisa o tempo todo, a gente é bombardeado com esse monte de informação, que a gente precisa de algo para chamar atenção. E às vezes utilizar esses influenciadores é uma estratégia muito boa para conseguir chamar a atenção do público. Exatamente. Então hoje a gente viu como essa questão, né, essa tendência para 2025 e o Beyond, eles acabam convergindo no final para essa busca dessa experiência mais significativa e humana, acima de tudo.
Então, as marcas elas podem ter acesso à tecnologia, mas as pessoas ainda estão no momento que elas precisam do acesso ao humano. E talvez esse movimento das IAs levarem a tecnologia para o Beyond, as pessoas vão precisar desse pertencimento ainda mais, vão precisar desse toque, desse calor humano. Então, ferramentas não faltam hoje em dia. A gente tem ferramentas cada vez mais poderosas. Mas essa conexão verdadeira, essa responsabilidade socioambiental vai cada vez mais ser um diferencial para as marcas. Então, e talvez será muito mais barato investir nisso do que em tecnologias cada vez mais caras. Na verdade, tudo precisa de um equilíbrio, né? A gente precisa utilizar essas tecnologias a nosso favor, mas sem deixar de lado essa conexão, essa autenticidade, esse contato com o cliente, porque é o que ele vai estar buscando e muitas vezes é o que vai fazer ele investir em determinada marca e se apegar, se afeiçoar a determinada Vai querer voltar para aquela marca, né? Com certeza. E até a Esther Perel, ela foi uma palestrante importante dentro do SXSW. Ela trouxe que, em meio a tantas informações, a qualidade dos nossos relacionamentos ela continua sendo dominante para nossa qualidade de vida. Com certeza. Até por isso, quando a gente vai criar o futuro, seja no âmbito pessoal, profissional, a gente precisa fazer esse equilíbrio dessa inovação tecnológica com a empatia, a conexão genuína e essa consciência do nosso impacto no mundo. Então, essas tendências, elas mostram esse caminho promissor para que as marcas consigam navegar com essa complexidade. A gente precisa de estratégia, criatividade para a gente conseguir alcançar esse equilíbrio entre todas essas tendências. Então, esperamos que esse episódio tenha sido informativo, inspirador. E também não deixem de acompanhar a gente. Sigam a gente aqui no Spotify, no YouTube e também nas nossas redes sociais, que a gente sempre tem conteúdos super legais para vocês acompanharem. Sim. Mandem perguntas, temas que vocês quiserem. E quem sabe alguns convidados futuramente vão participar do podcast. Um pequeno spoiler já para nossa audiência. Mas é isso, gente. Obrigado por participarem. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.